Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma vez aqui o professor Gabriel Velasco para juntos darmos continuidade aí ao estudo da Lei Orgânica do município de Vitória da Conquista, tá? Essa é a nossa terceira aula. Desde já eu te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, que é muito importante, e, dentro do possível, compartilhar o nosso conteúdo, que você nos ajuda muito em nosso crescimento, tá? A Lei Orgânica aqui comigo, a gente passa por alguns pontos, tá? Interessantes, sensíveis, mas não vou dizer os mais importantes, mas aqueles que têm maior probabilidade de serem cobrados em prova. Tá? Então a gente não passa por todos. Eu vou contextualizar, explico alguns pontos e os outros eu chamo a atenção da redação. Tá? Aqui na descrição do vídeo tem o audiobook, que é a lei toda. Também temos o regimento interno, toda a lei e o regimento interno em áudio. Você vai poder ouvir indo para a faculdade, indo para a escola, indo para o trabalho, na academia, nos seus afazeres do lar. Também que você vai ouvir do início até o final, para você começar a se contextualizar dentro do que é a lei orgânica e do estatuto. Então, acessa a descrição aqui, o nosso audiobook está lá. Bom, bora para a aula, nós paramos no artigo 99, vamos dar uma olhada aí a partir do artigo 100, já falando da Procuradoria Jurídica do município, tá? Que é o órgão que representa o município judicial e extrajudicialmente. Então, esse é o primeiro ponto importante. Cabendo também as atividades de consultoria e assessoramento jurídico a quem? Ao Poder Executivo. Tá? Então, a Procuradoria Jurídica do município, ela vai assessorar e dar consultoria ao Poder Executivo. E também, de forma privativa, ela vai trabalhar com a execução da dívida ativa. Tá? Então, é uma atividade privativa da Procuradoria e execução da dívida ativa. O quadro da Procuradoria-Geral do município será organizado na forma da lei. Então, terá uma lei aí para tratar do quadro da Procuradoria Jurídica, beleza? Ou uma parte de uma determinada lei. O artigo 102 diz que o cargo de Procurador-Geral é de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo. Quem é o chefe do Executivo? O pessoal do prefeito. Tá? Então, aí, ó, nomeação e exoneração fica a cargo do prefeito. Tá legal? Dentre advogados de reconhecido saber jurídico e reputação ilibada. O parágrafo único, ele diz que o provimento dos cargos dos demais procuradores, porque aqui, ó, no caput ele fala do procurador-geral, tá? Dos demais procuradores será feito na forma definida em lei. Tá? Então, aqui, ó, a priori, preste atenção. O cargo de procurador-geral, tá? Ele é de livre nomeação e exoneração e é feito por quem? Essa investidura, ó, pelo chefe do executivo. Os demais será na forma que está prevista em lei. Da publicidade dos atos oficiais, os atos oficiais, tais como leis, decretos, portarias, despachos, que tenham caráter externo, tá? Caráter externo é quando deve ter conhecimento da população, do público, tá? O orçamento anual, tabelas de tributos, o balancete de receita e despesas e as relações de pagamentos devem ser publicados em órgão oficial para conhecimento de quem? Do público, ok? Então, ó, nesse ponto aqui, quero que você preste atenção nas leis, decretos, portarias de despacho que tem um caráter externo, porque tem aí, ó, esses atos oficiais também com caráter interno. Tá? Então, falando do caráter externo, eles devem ter publicidade. Parágrafo 3º. A publicação poderá ser feita de forma resumida quando a lei o permitir. Tá? Então, quando houver permissão da lei, pode ter a publicação de forma resumida. A falta de publicidade dos atos administrativos implica em sua nulidade. Bom, aqui nós falamos de um dos princípios da administração, correto?
eu tenho 5 princípios básicos, que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência, não é? Então aqui, ó, quando falta um desses princípios, no caso aqui falando de publicidade, poderá implicar o quê? Na nulidade desse ato, beleza? Não esqueçam disso. Passando para os bens municipais, tá? São bens públicos municipais. Vamos dar uma olhada aí, ó, de uso comum do povo, pessoal. Eu tenho rios, riachos, estradas, ruas, praças e outros também, tá? Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração municipal, inclusive os de suas autarquias. Tenho aí os bens dominicais, que constituem patrimônio de pessoa jurídica, direito público, tá? Como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Aí eu tenho como exemplo aí, ó, vamos botar aí, terreno para operação das Forças Armadas, terras devolutas, também são exemplos de bens dominicais que representa, aí para complementar, representa um patrimônio disponível do Estado não destinado. Tá? Aí, por motivo próprio do Estado, por ele ser proprietário desses bens. Tá? Então, isso que são aí as terras, né? Os bens dominicais, perdão. Os bens públicos de uso comum, volta aqui no parágrafo único, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que tenham dado estrutura de direito privado. Tá? Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservar a sua qualificação na forma que a lei determinar. Beleza? Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. É uma diferença aí entre os bens de uso comum e de uso especiais que não são alienáveis. Tá? Já os bens públicos dominicais, eles poderão ser alienados. Eles são alienáveis, ok? O poder público, no artigo 109, poderá, por meio de ato específico, destinar a determinada pessoa o direito de fruir de bem público em caráter de exclusividade, nas condições que for por ele convencionado. Já o artigo 110 diz o seguinte: constitui forma de uso especial de bem público ou particular, autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso como direito real de uso resolúvel, tá? Nós vamos dar uma olhada aí em cada uma delas aí um pouquinho, porque autorização é diferente de permissão, que é diferente de concessão, enfim, tá? São distintos. A alienação de bens imóveis, aqui eu quero que vocês prestem atenção, do patrimônio do município necessita de prévia avaliação e licitação, excetuando-se para esta última formalidade, que no caso é licitação, os casos de doação em pagamento, permuta, legitimação de posse e investidura. Então vem cá comigo, ó. A prévia avaliação é necessária, ok? Em todos os casos. Agora, a licitação, ela poderá ser dispensada, tá? Nos casos de doação em pagamento, permuta, legitimação de posse e investidura. Tá legal? Nesse ponto aí, você faça as suas anotações, porque existe essa possibilidade. Parágrafo 1º, município, preferencialmente, havendo a adoção de seus bens imóveis, lembra que nós estamos falando de bens imóveis, porque à frente nós falaremos de bens móveis, outorgará concessão de direito de uso, real de uso, mediante prévia autorização legislativa. Então, essa permissão aqui, ó, tá?
que, preferencialmente falando de venda, doação de bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, deverá ter uma prévia autorização legislativa, tá? Ou seja, uma prévia autorização da Câmara. Então, isso aqui de forma preferencial, tá? Ele não está dizendo aqui que obrigatoriamente, então, preferencialmente. Quando da adoção dos bens imóveis, quando da doação dos bens imóveis, constarão obrigatoriamente da escritura pública a finalidade, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão para o caso de não cumprimento. Tá legal? Então pega aqui, ó, prazo de cumprimento e a cláusula de retrocessão. Legal? Artigo 112, a gente fala agora de bens móveis, tá? Falamos de bens imóveis. Então, dos bens móveis e somoventes do patrimônio do município, depende de avaliação prévia e licitação para essa alienação. Então, ó, vai depender de avaliação prévia e licitação, como acontece nos bens imóveis, excetuando-se as hipóteses de doação para fins exclusivos de uso de interesse local e venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, tá? Então, aqui nesse caso aqui, já é diferente. Tá? Nos imóveis, ele fala que só licitação, para relembrar, só licitação poderá não ocorrer no caso aí de doação aí em pagamento e permuta. Já que na alienação dos bens móveis e somoventes, ele fala que depende de avaliação prévia de licitação, excetuando-se as hipóteses de doação para fins exclusivos, tal. Só que ele não põe essa regrinha de ser apenas no caso de licitação. Vocês estão entendendo como são pontos bem sensíveis? É por isso que a gente precisa ver e eu explicando para você, passo a passo, para você fazer essa distinção, porque na leitura, às vezes, você não consegue enxergar essa diferenciação, né? Da segurança urbana, pessoal, seção 7, artigo 113, a segurança urbana tem por objetivo a implementação e execução de serviços destinados ao policiamento administrativo da cidade, prevenção contra incêndio e a extinção de animais nocivos. Então, ó, 3 pontos aí que a gente fala dos objetivos, tá, da segurança urbana, tá, que é os objetivos serão, o objetivo será implantar e executar os serviços que serão destinados. Então, a destinação aí fala de policiamento administrativo, prevenção contra incêndio e extinção de animais nocivos. Tá? Então, falando de objetivo, a implantação e execução de serviços que serão destinados a esses pontos. Artigo 115. A guarda administrativa terá como finalidade a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme definido em lei complementar. Bom, agora você vai dar valor ao meu trabalho e vai dar o like aí. Se você pega o artigo 113, a gente fala o quê? De objetivo da segurança urbana, correto? Já no artigo 115, a gente fala da finalidade. Então, presta atenção. Objetivo, implementação e execução de serviços de policiamento, prevenção contra incêndio e extinção de animais nocivos. A finalidade é proteger os bens, serviços e instalações municipais. São coisas diferentes. Você vai pausar o vídeo, vai fazer as suas anotações aí. Tranquilo? E já deixa o like aí, pessoal. Capítulo 3 da tributação e do orçamento. Perdão, título 3, né? Capítulo 1 dos tributos municipais, seção 1 dos princípios gerais. Artigo 118 diz que ao município compete instituir,
eu botei alguns aí, tá? Do rolzinho lá. Primeiro, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, famoso IPTU. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência de quem? Do Estado. Tá? Então, se é de competência do Estado, ele não vai instituir imposto, tá? Sobre esses serviços, nos termos da Constituição da República e da legislação complementar específica, e também contribuição de melhoria decorrente da valorização de bens imóveis em face de obras públicas, aí ele vai instituir imposto, e também instituir imposto sobre a contribuição de iluminação pública. Fechou? Parágrafo 1º. O imposto previsto na linha A, que é o IPTU, do inciso 1, será progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Então, ele pode receber aumento, correto? Durante aí o tempo, ele pode ter variações. Parágrafo 3º. As alíquotas do imposto previstas na linha C do inciso 1º obedecerão aos limites máximos fixados em lei complementar federal. Então, pega aí, pessoal, ó, quando a gente falar do inciso da linha C, tá? Serviços de qualquer natureza, ela terá limites máximos e esses limites serão fixados em lei complementar federal. Não caia na pegadinha, como ele fala aqui, ó, compreendidos na competência do Estado, se ele joga na prova lá, lei complementar estadual, ele pode confundir quem não estudou com a gente, certo? Mas no caso aí de imposto sobre serviços de qualquer natureza, que não estão não compreendidos na competência do Estado, eles terão os seus limites fixados, né, os seus limites máximos fixados em lei complementar federal, beleza? Então, anota isso aí, pausa o vídeo, anota, volta, ouve de novo, para você não se confundir. Parágrafo 4º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A gente até vê muito isso aí, né? Tem lugar que o imposto é mais caro, porque o lugar é tido como um lugar melhor, tem lugar que é mais barato, porque faltam alguns serviços, correto? Então, a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Tá? Ele vai lá ver quanto que você ganha. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. O que quer dizer isso daqui? Ele terá que, a taxa deverá ser compatível com o serviço prestado. Tá? Não pode cobrar além do que é prestado para o contribuinte. Então, por isso que não tem base de cálculo própria de imposto. As taxas. Artigo 119. Constitui ainda recursos financeiros do município as multas arrecadadas pelo exercício regulado do poder de polícia, rendas provenientes de concessão, permissão, cessão e autorização. Tá? Isso aqui porque quando há uma concessão, ele repassa o valor para o município, porque ele está cedendo, tá, a concessão, ele está cedendo para um particular a oportunidade para que ele explore algum tipo de serviço do município. O produto, inciso 3º, o produto da alienação de bens imóveis ou móveis, ações e direitos na forma da lei, as doações e legados, com ou sem encargos, outros serão definidos em lei. Artigo 120. Somente ao município cabe instituir isenção de tributo de sua competência, por meio de lei aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara, prevalecendo o estatuído
para o exercício seguinte, tá? Então, aqui, quando houver algum tipo de isenção de tributo da competência do município, deverá ser através de lei, tá? E uma lei aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara. Beleza? Seção 2 das limitações ao poder de tributar, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Claro, se não tem lei, como é que vai mexer no tributo? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver criado ou aumentado, e no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Só poderá ser no exercício seguinte, tá? Então, a lei foi criada ali, naquele exercício, num determinado exercício, só poderá ser cobrada a partir do seguinte. Também, utilizar tributo com efeito de confisco é tomar à força, tá? Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por motivo de tributos municipais, ressalvada a cobrança de pedágio, pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal, tá? Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado, do Distrito Federal ou de outro município. Tá legal? Por quê? A gente viu até lá a gente falou lá, e cada um tem o seu imposto. Então aí, se existe um prédio da União dentro do município, ele não pode cobrar da União, não pode cobrar se houver um prédio como do Estado dentro do município, tá legal? Aí ele é proibido, ele não pode instituir imposto sobre, tá legal? Templos de qualquer culto. Aí no parágrafo 4º, qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só poderá ser concedida por meio de lei municipal específica. Ok? Anistia, remissão envolvendo matéria tributária vai depender de quê? Lei municipal específica. Capítulo 2 das finanças públicas dos orçamentos. Artigo 127. O Poder Executivo Municipal, na aplicação das finanças públicas, atenderá ao que dispõe a Constituição Federal, Constituição Estadual, legislação e legislação aplicável, instituindo leis de sua iniciativa sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Beleza? Vamos passar aí para o parágrafo 1º. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá por distritos e zonas as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Então aqui eu já vejo qual é, vamos dizer assim, a função do plano plurianual, certo? E essa lei que o instituir. Então, quais são aí? Serão os objetivos e metas da administração pública, certo? O plano plurianual, ele traz exatamente isso. Objetivos, metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Ok? Aí, no caso de programas de duração continuada, é importante também você ter esse conhecimento aí de duração contínua. Tá? Professor, o que é? Me dá um exemplo aí de programa de duração continuada. Bom, programas de duração continuada são aqueles que têm previsão de duração permanente. Aí eu posso te dar como exemplo programas relacionados à manutenção dos serviços que são oferecidos à população, que são ofertados à população, saúde, enfim, outros aí. Tá? Então, isso aí é duração continuada. Os planos e programas municipais, regionais e setoriais previstos nesta lei orgânica serão elaborados em consonância com o plano plurianual
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e apreciados pela Câmara Municipal, pelo Legislativo, após discussão, quantidades representativas da comunidade. Tá? Então, com participação da comunidade. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, tá? Inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal. Estou falando de leis orçamentária anual, que é a famosa, você deve ter ouvido falar na LOA, né? Então, isso aqui é a LOA. Também compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. Tá? Então, isso aí são o que compreenderá a LOA. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Então, aqui, ele chama e tem uma observação aí, que não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesas, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Beleza? Falando de LOA. Artigo 128. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e à proposta de orçamento anual serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno, respeitados os dispositivos deste artigo. Caberá à Comissão de Orçamento e Finanças examinar e emitir parecer sobre os projetos propostos referidos neste artigo sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Tá? Então, aí, examinar, emitir parecer, projetos, propostas sobre contas que serão apresentadas anualmente ao prefeito, cabe à Comissão de Orçamento e Finanças, além de encaminhar e emitir parecer sobre planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais, setoriais previstos nesta lei orgânica. E também exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. No parágrafo 4º, diz que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, isso aqui é uma observação que eu faço para você importante. Falando de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ela não pode ser aprovada quando for incompatível com o plano plurianual. Beleza? Faz essa observação aí no seu material. Artigo 131. A despesa total com o pessoal ativo e inativo do município, inclusive com o poder legislativo em cada período de apuração, não poderá exceder 60% dos percentuais da receita corrente líquida, conforme dispõe na Constituição Federal e legislação federal aplicada. Então, vamos lá. Despesa total com o pessoal na atividade e na inatividade não poderá ser superior, exceder a 60% dos percentuais da receita corrente líquida, beleza? Anota isso aí. Isso inclui também o legislativo. Então, ele está falando aí do soma do executivo e do legislativo. Tem um teto de 60% de gastos com o pessoal, sendo ativo ou inativo. Artigo 1º, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão e contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos da entidade da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Tá? Então,
qualquer tipo de aumento de remuneração, criação, até no caso aí de concurso público. Depende, de prévia dotação orçamentária suficiente para atender essas projeções. No inciso 2º, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Passando para o parágrafo 2º, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado em lei federal, o município adotará as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissões e funções de confiança. Então aí, lembrando que os cargos de comissão, eles podem ser exonerados, tá? O contrato lá é precário. E as funções de confiança também. Então, a redução é em pelo menos 20%. E também a exoneração de servidores não estáveis. Ok? Título 4 da Ordem Econômica e Social, capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 132. O município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegura a todos dentro dos princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes princípios. Então, vamos dar uma olhada aí. Autonomia municipal, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego. Também botei aí, tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no território do município. Beleza? Parágrafo 1º. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos municipais, salvo nos casos previstos em lei. Tá? Então, isso aqui, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, não é bem assim, tá, pessoal? Tem os casos lá de proibições em lei, é lógico. Mas os casos que forem permitidos em lei independerão de autorização dos órgãos públicos municipais. É isso que ele quer dizer. Parágrafo 4º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais, não extensivos às do setor privado. Tá? Então, aqui, para que as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozem de algum privilégio fiscal, as do setor privado também gozarão. Por caso contrário, não é permitido. Bom, capítulo 2 da Política Urbana, artigo 135, tem a seguinte redação: o desenvolvimento municipal dar-se-á em consonância com as políticas urbana e habitacional rural, do meio ambiente, do saneamento básico e do trânsito e transporte. Nosso sonho, né, pessoal? Ele quer dizer aí que haverá, no desenvolvimento do município, tá? Uma articulação para que isso ocorra de forma harmônica, ou seja, o desenvolvimento habitacional, né, com o rural aí, o meio ambiente, o saneamento básico, do transporte, do trânsito, o que a gente vê que realmente acaba não acontecendo. Então isso aí seria um sonho para o município. Consta aqui, né? Mas, na verdade, é muito difícil disso acontecer. Parágrafo único. Leis específicas definirão os sistemas, as diretrizes e as bases do planejamento e desenvolvimento municipal equilibrado, integrando ao planejamento estadual e nacional, e a eles se incorporando, e com eles se compatibilizando, obedecidos os preceitos constitucionais.
Um deles aí é o plano diretor, correto? O plano diretor, ele tem como função, como objetivo, tá? Essa ordenação. Mas vamos ver isso à frente. Artigo 136. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então aí, ó, qual é o objetivo da política de desenvolvimento urbano? Ordenamento do pleno desenvolvimento de funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Tá? Isso aí faz a sua anotação, porque é importante esse artigo também. No parágrafo 1º, diz que o plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, tá? Até cheguei a dar um exemplo ali como plano diretor, abrangerá as funções da vida coletiva, em que se incluem habitação, trabalho, circulação, lazer e patrimônio histórico. Na verdade, o plano diretor ele é para facilitar a nossa vida, tá? Para tentar criar uma harmonização entre esses setores aí que nós estamos vendo. Tá? Então, circulação, lazer e patrimônio histórico disporá sobre transporte, saneamento, iluminação pública, energia elétrica, recursos naturais, saúde, educação, segurança e telecomunicações, entre outras, e em conjunto, os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos, e deverá abranger a totalidade do território do município. Então, o plano diretor, que depende da participação da população, ele é peça fundamental no desenvolvimento do município. Sem o plano diretor, fica muito complicado. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências da ordenação da cidade, expressas no plano diretor e compatibilizada com a política urbana, que é a intenção, a organização do município também. É facultado ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórias, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos e parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então, isso daqui, para resumir, se ele tem uma propriedade e essa propriedade está inutilizada, tá? Essa propriedade está ociosa. Aí ele poderá, o município, impor essas penas ao proprietário. Parágrafo 5º. As normas municipais de edificação, zoneamento, loteamento ou para fins urbanos atenderão às peculiaridades locais e às legislações federal e estadual pertinentes. Passando por artigo 138, são instrumentos de desenvolvimento a serem implementados pelo município. Tem plano diretor, tributos, institutos jurídicos, regularização fundiária, discriminação de terras públicas destinadas prioritariamente a assentamentos de população de baixa renda. E no parágrafo único, lei específica definirá critérios e percentual de terras públicas do município não utilizados ou subutilizados, destinados a assentamentos da população de baixa renda. Nós vamos falar sobre esses pontos, tá? À frente, vem comigo. Artigo 141, plano diretor aprovado por lei, é o instrumento básico, norteador da política habitacional no ambiente do município. Você vê que falamos muito aqui do plano diretor, correto? Então, o plano diretor é aprovado por lei. Artigo 142. O plano diretor e toda e qualquer alteração às normas a ele correlatas receberão, antes de serem submetidas à apreciação da Câmara Municipal,
sugestões da comunidade, deve ser participação da comunidade, especialmente de entidades representativas de categorias profissionais. Bora seguir. Artigo 146. O poder público municipal poderá realizar desapropriação por interesse social, interesse da totalidade, de área ou imóvel urbano que se destine à moradia popular ou outro fim constante do plano diretor. Tá? Vamos lá. Ó. Um terreno que estava lá, uma propriedade do município, foi invadida. Tá legal? Aí sim, poderá haver a desapropriação. Artigo 147. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir ou parcelar o solo, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios que forem estabelecidos em lei municipal, nela instituídas obrigatoriamente as penalidades aos infratores. Tá? Então, você comprou um terreno, não quer dizer que você poderá construir. Você tem que ter autorização, prévia autorização do município. Capítulo 3º da Política Rural. Artigo 153. O município promoverá o desenvolvimento integrado do meio rural, mobilizando recursos do poder público em sintonia com a atividade privada e mediante previsão de ações de desenvolvimento rural previstas no plano diretor, contando com a efetiva participação de todos os que exerçam atividades rurais, profissionais técnicos e líderes da sociedade, na identificação dos obstáculos ao desenvolvimento, nas formulações de propostas de soluções e na sua execução. Então, a promoção do desenvolvimento integrado do meio rural, tá? Vai mobilizar recursos que mobilizarão recursos do poder público, deverá ser em sintonia com a atividade privada e mediante previsão de ações de desenvolvimento rural, previstas aonde? No plano diretor. Parágrafo 1º. As ações de desenvolvimento rural compreenderão objetivos e metas a curto, médio e longo prazo, com desdobramento executivo em planos operativos anuais, que integrarão recursos, meios e programas dos vários organismos envolvidos, da iniciativa privada e governo municipal, estadual e federal. Bem objetivo. Artigo 154. Nenhuma obra pública ou privada poderá ser executada sem que se levem em conta as técnicas necessárias e suficientes para que garantam a preservação do solo e das culturas da zona rural do município e assegurem o correto ordenamento urbano dos povoados, distritos e vilas, nas condições mínimas de salubridade. Então é isso aí. Tá? A obra, qualquer ela que seja, deverá ser executada a partir de comprovação de técnicas necessárias e suficientes para a garantia da preservação do solo e culturas da zona rural do município. Tá legal? No capítulo 4 da saúde, o artigo 159 diz que o município integra com a União e o Estado o Sistema Único de Saúde, tá? Com os serviços municipalizados, cujas ações e serviços na sua circunscrição territorial são por ele dirigidos, com as seguintes diretrizes. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Também participação da comunidade na formulação, gestão e controle das políticas e ações de saúde e integração das ações de saúde, saneamento básico e ambiental. Então, na verdade, a gente fala aí de uma prevenção, correto? De uma prevenção na saúde da população. Então, ó, a gente fala aí de ações de saúde, saneamento básico e ambiental, a gente está falando, nesse ponto aí, principalmente, de antecipar, de prevenir, ok? Capítulo 5, da assistência. Voltando aqui no parágrafo 2º, que eu já ia pulando. É vedado ao município a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções a instituições privadas com fins
lucrativos. Preste atenção nisso daí, tá? Então, as instituições aí privativas com fins lucrativos é vedado ao município aí, ó, destinar recursos públicos para auxílio e subvenções dessas instituições. Então, agora sim, capítulo 5 da assistência social, artigo 163, o município executará na sua circunscrição territorial os programas municipais na área de assistência social, visando a promover proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes, integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, tá? Então, isso daí, a gente fala aí da execução, né, de programas municipais visando aí a assistência social. Bora aí para o capítulo 6, da educação e da cultura, do desporto e do lazer, artigo 164, diz que o município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União, o Estado, as famílias e a sociedade, atuando prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, provendo seu território de vagas suficientes para atender a demanda, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 169. É obrigatório o ensino e prática dos hinos nacional e municipal nas escolas de rede pública municipal de ensino. Tá? Artigo 171. O município incentivará o lazer como forma de promoção e integração social. Então, a promoção e integração social fica a cargo do município, falando da parte do lazer. O servidor municipal atleta selecionado para representar o município, estado ou país em competência oficial terá, no período de duração das competições, seus vencimentos garantidos de forma integral, sem prejuízo de sua ascensão profissional. Então, o tempo que ele estiver representando, seja o município, o estado ou o país, ele sendo atleta e servidor do município, ele terá a remuneração garantida de forma integral, tá? E não prejudicará a sua ascensão profissional, beleza? Bom, terminamos a aula aí. Vamos dar uma olhada na questão da aula. Você vai pausar o vídeo, responder a questão e a gente volta com as explicações e o gabarito. Voltando aí, pessoal, ó, que diz a questão, ó, com base na lei orgânica de Vitória da Conquista, é correto afirmar. Primeiro, é vedada a alienação dos bens públicos dominicais. E aí, pessoal, é vedada a alienação dos bens públicos dominicais? O que nós vimos no artigo 108, tá? Que os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados, sim, tá? Os especiais, que não, nós vimos lá, tá? Mas os dominicais, eles podem ser alienados, sim. Então, ó, a letra A está incorreta, tá? Os públicos e os especiais são inalienáveis, já os bens dominicais, eles podem. Então, aqui a letra A está incorreta. Na letra B, ainda que falte publicidade aos atos administrativos, não implicará em sua nulidade, se houver a sua ratificação. Bom, pessoal, essa alternativa aí, ela também está incorreta, porque nós vimos no artigo 104 que ele não dá essa opção. O artigo 104, ele taxa a falta de publicidade dos atos administrativos implica em sua nulidade. Tá? Não tem aqui, como ele diz, ratificação. Então, a letra B também está incorreta. A letra C fala do plano diretor. O plano diretor, aprovado por lei, instrumento básico norteador da política habitacional no âmbito do município. Corretinho, pessoal. Olha o artigo 141, o plano diretor aprovado por lei, instrumento básico norteador, a redação certinha, como está a letra C. Então, aqui, ó,
é o nosso gabarito, a letra C, mas vamos dar uma olhada na letra D, que diz: é permitido ao município a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções às instituições privadas, ainda que tenham fins lucrativos. Opa, nós vimos isso também, né? Que o artigo 159, no parágrafo 2º, nos garante que é vedada a destinação aí, ó, ao município a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções quando as instituições privadas tiverem fins lucrativos. Então, também está incorreta. O nosso gabarito realmente aí é a letra C. Legal? Então, o gabarito da questão letra C. Terminamos a nossa terceira aula sobre a lei orgânica, lógico, uma aula pesada, né? Falando esse pedaço, ele é pesado mesmo, mas vale a pena você ver a aula, fazer suas anotações, tá? Você vai dar um passo à frente dos seus concorrentes. Bom, aqui o professor Gabriel Velasco, te agradecendo mais uma vez por você estar aqui. Deixe o teu like, tá? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, vai lá também, compartilhe nosso conteúdo, que você nos ajudará bastante. Tá? Até a próxima aula. Grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau.